Então, vamos assim, dando início a mais uma aula do nosso curso Terra, buscando fazermos a nossa oração, a nossa conexão, rogando nesse instante que Deus, o nosso Pai, através de Jesus, derrame sobre cada um de nós vibrações de fortalecimento, de equilíbrio, de fé, que tenhamos a lucidez de compreendermos tudo aquilo que for ser tratado hoje, para que esses ensinamentos possam calar fundo em nosso íntimo, apaziguando nosso coração, nos dando aquela certeza de que Deus está no comando de tudo e que Jesus, como governador planetário, está atento a tudo que está acontecendo e, com certeza, trabalhando para que nós possamos passar por essa situação da melhor maneira possível. Que caiba a cada um de nós ter essa lucidez, ter a força de vencermos os obstáculos e essa fé, esse despertar para fazermos o melhor. Jesus querido, se conosco nesta noite, nos amparando. Envolva o Mário para que ele possa, Senhor, ser amparado pelos teus mensageiros e assim acompanhado por esses espíritos de luz, passar para todos nós o fruto da sua pesquisa, do seu trabalho. Em nome de Deus, em nome de Jesus, que todos os benfeitores da nossa querida casa, Centro Espírita União e Fraternidade, na figura do nosso amado Pai João, nós damos por iniciada a aula desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos e que possamos permanecer em harmonia para o que vamos ver nessa noite. Hoje nós vamos ver bastante de Isaías. Eita. Eu esqueço. Cada lugar a aula é de um jeito. Eu esqueço. Pronto. Todos vêm? Como varia do Google Meets para o Zoom, tem umas diferenças. Bom, nós estamos em Isaías, nós vimos a semana passada algumas revelações dele que realmente seguem uma linha que nós vamos encontrar depois no Novo Testamento e, sobretudo, na codificação de Kardec. Então, essa é a grande mostra, né, a grande prova de que Jesus enviou vários e vários e vários emissários e cada um na sua era, na sua época, foi trazendo revelações conforme a humanidade comportava. Então, hoje nós vamos ver Isaías trazer mais algumas, né? Tem uma aula na Escola de Aprendizes do Evangelho, pela FESP, pela Aliança Não, que fala dos sermões, todos numa aula só. Antigamente essa aula era mais quebrada, né? Mas agora ela é mais compacta. Um dos sermões de Jesus é o Sermão dos Ais. E Isaías também traz para nós, em vários capítulos, uma profecia. Jesus deu sermão e Isaías dá profecias sobre consequências dos ais que as pessoas, que nós, né, que a humanidade, possa vir a provocar. Então, aqui ele trata do ai daqueles que
escrevem, né, prescrevem, editam, criam as leis injustas e de opressão. Então, isso já existia, continuou antes de Isaías. Isaías profetiza que isso continuaria a existir, e isso existe até os dias de hoje, né? Criam leis injustas que oprimem e que beneficiam, geralmente, quem as cria. O que nós temos em relação a isso? A vivência, o testemunho de vivermos nessa hora, porque provavelmente em outras horas, em outras vidas, nós pudemos ter criado essas mesmas leis injustas e opressivas. Então, é viver dignamente, conforme Jesus nos ensinou nos evangelhos, conforme esclarece a doutrina espírita, para que não agravemos, mas que sim testemunhemos como cristãos que somos. Ai deles, né, os injustos, porque eles tiram o direito dos pobres, dos aflitos, das viúvas e roubam os órfãos. Esse era o universo que Isaías enxergava, né? Mas abrange muito mais, né? Pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas, outras atividades de prestação de serviço, né? O que farão no dia da visitação? O dia que o Senhor nos chamar. O dia do desencarne, o dia da morte, o dia que a nossa consciência nos cobrar, né? Essas pessoas. A quem essas pessoas pedirão socorro? Não terão a quem. São vales, nós sabemos, a revelação espírita é muito clara. E lá, nesses lugares, nesses vales, deixarão suas glórias e os seus títulos. Todos ficarão abatidos, presos entre os mortos. E aí Isaías põe que é a ira de Deus. Não, não é. É a lei de Deus que se aplica. Essa aqui é a lei de causa e efeito. Você causou injustiça, causou opressão, você necessariamente vai passar por situações duras, difíceis, para compreender o mal que foi a injustiça cometida e a opressão cometida também. É bem alinhado com o Espiritismo, né? Só que quando você lê cegamente, você não tem essa visão, né? Dogmamente também. Ai da Assíria. Por que a Síria? A Síria, ela cometeu vários ataques aos hebreus. Chegou até a escravizar. Tem uma passagem com um rei que a gente vai ver mais para frente, que o rei da Síria tenta fazer lá com os hebreus. Então era um pessoal que invadia muito. E aí diz Isaías, eles serão presos, serão roubados e pisados como lama. E essa profecia de Isaías, ela acontece ainda quando Isaías está encarnado e profetizando outras coisas. Quando diz aqui que serão presos, roubados e pisados, não é a impressão quando você lê é que Deus os prendeu, Deus os roubou, Deus os pisou. Não. É a lei, de novo, de causa e efeito que se aplica sobre esse povo da Assíria. E escreve Isaías: diz o Senhor, não são meus príncipes todos os reis, ou seja, todo aquele que tem uma função de liderança, de comando, de organizar, de conduzir as pessoas, escreve Isaías que o Senhor disse: esses são meus príncipes. Então, o que nós compreendemos? Que Deus dá oportunidade para todos nós. E nós podemos pedir oportunidades cada vez maiores, cada vez de mais comando. Mas é importante saber que oportunidade traz consigo a responsabilidade. Porque se você tem a oportunidade de ser um rei, um comandante, um dirigente, um político, seja lá o que for, se você tem essa oportunidade, você tem a responsabilidade
de conduzir aqueles que estão abaixo de você no bom caminho. É isso que Deus, para isso que ele dá a oportunidade. Então, oportunidade está relacionada à responsabilidade. Em outras palavras, é isso que Isaías está trazendo aqui. Acabada a obra, o Senhor castigará. Quer dizer, ao final dos tempos, a lei de Deus será aplicada a todos. É quando Jesus faz a parábola de separar o trigo do joio, né? O joio do trigo, que é essa fase que estamos vivendo. Até essa fase é muito semelhante àquele período de 40 anos de Moisés peregrinando após a libertação dos egípcios. Por quê? Porque precisou que aquela geração desencarnasse para que a geração nova, liberta das influências egípcias, né, que naquele momento já não eram os capelinos melhores, né, estava muito misturado, precisou que aquilo ficasse pelo caminho. Assim como hoje, nós temos aí cerca de 40 anos para fechar o ciclo de provas e expiações e consolidar o de regeneração. Então, é a obra do Senhor que prossegue e aqueles que não acompanharam a lei de sintonia. O que é a lei de sintonia? Aqueles que estão na Terra, aqueles espíritos encarnados ou desencarnados que estão na Terra, que esforçaram-se por melhorar, por progredir, pelo progresso moral, continuarão na Terra. Tem ainda esses, em torno de 40 anos pela frente, um pouco mais, um pouco menos, para se aderir a essa faixa vibratória de sintonia de espíritos melhores. Aqueles que não serão vencidos, né? A arrogância será a primeira a ser vencida. A altivez, aquele se refere ao rei da Síria, mas a lei se aplica a todos nós. O exemplo foi dado com o rei da Síria, o que significa que ninguém escapará a esse juízo. Quem é o juiz? As nossas consciências. Acho que o melhor exemplo de que as consciências são os juízes nós encontramos no livro Nosso Lar, quando André Luiz descreve, deixa eu ligar aqui a bateria, quando André Luiz descreve que ele ouviu uma voz que dizia suicida, 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 e ele procurava, não era ninguém. Depois ele compreendeu que era a consciência dele cobrando os deslizes no excesso de alimento, de álcool, de tabagismo e outras coisas. Então ninguém escapa, porque é a nossa consciência nos cobrando. Aqui Isaías escreve que Deus fez e roubou. Não. Os tesouros e abateu. É que povos cresciam, prosperavam e depois eram escravizados. Mas por que eram escravizados? Porque também escravizaram. Isso quer dizer que as leis de Deus, uma delas, a de causa e efeito, se você escravizou, você será escravizado. Se você roubou, você será roubado. Mas quando você lê seco, Isaías diz, Deus fez, Deus roubou. Não tem assim, não combina, não condiz. A luz, que nós sabemos que a luz é a verdade, virá como fogo e consumirá alma e carne. Então, aqui é o desencarne, né? Deixa de estar vivo no corpo físico, e a alma sofrerá o processo de emigração, será expulsa do planeta Terra. Os restantes, que são quem? Os que aderiram ao Evangelho, os evangelizados, esses se erguerão sobre o Senhor. É muito claro, desde que saibamos interpretar, né?
senão fica aquela interpretação de Deus perverso, Deus vingativo, Deus punitivo. Mas aqui é claro que ele fala nos dias de hoje. O povo de Israel, que nós sabemos que é para toda a terra, mas ele escrevia ao povo de Israel, é como a areia do mar. Por quê? Judaico, cristão e islâmico. O que quer dizer isso? Judeus, segundo um censo que eu vi há uns meses atrás, judeus são cerca de 16 milhões no planeta Terra. Cristãos, em torno de 3 bilhões e 200 milhões. Islâmicos, em torno de 2 bilhões e 300, um pouco mais, um pouco menos. O que quer dizer? Que aqui nós estamos falando de 5 bilhões e 700, 5 bilhões e 800 milhões de encarnados para 7 bilhões e 800. Ou seja, esse é o povo de Israel. Alguns ainda continuam judeus, outros tornaram-se cristãos e outros islâmicos. Por quê? Aqui nós lembramos que Abraão começou a família judaica, né? Abraão, Isaac e Jacó. Só que Abraão teve um filho com Agar, que era escrava, a concubina dele, e Sara, quando engravidou, expulsou Agar com o seu filho, que é Ismael. Ismael fundou os ismaelitas. Muitos séculos depois, Maomé funda o islamismo na comunidade árabe. Mas a origem dos ismaelitas, ou árabes, é com Ismael, que é o mentor no Brasil, o governador do Brasil, o anjo que cuida do Brasil. Então, isso tudo é um povo só, vindo de Abraão. Por isso, Abraão recebeu, ouviu a promessa de que ele seria pai de uma nação igual às estrelas que tem no céu. Então, isso se confirma quando junta judeus, cristãos e muçulmanos. Porque os muçulmanos também têm origem no judaísmo. Ismael levou isso para lá, para o povo árabe. E eles respeitam o Cristo como um grande profeta. Só que eles respeitam muito. Só que para eles o maior profeta é Maomé. Só um remanescente se converterá, ou seja, não importa se você é judeu, se você é cristão, se você é budista, se você é Krishna, se você é muçulmano, não importa. Todos serão convertidos, porque o governador planetário é Jesus, que disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só isso sobreviverá. E uma destruição de costumes, de valores que são contrários a isso, será praticada através da lei da justiça. E quem executa é o Senhor. As leis são dele, então elas agem por ele. No capítulo 11, ele anuncia a vinda de Jesus. Ele diz: brotará um rebento do tronco de Jessé. Quem é Jessé? Pai de Davi. Sobre ele, o rei Davi, sobre ele repousará o Espírito do Senhor, em sabedoria e conhecimento. Esse rebento, esse filho, é Jesus. Ele não julgará segundo os seus olhos. E quando nós reparamos a vivência de Jesus, a experiência, quando alguém o acusava, ele dizia: tu o dizes. Ou seja, não estou falando nada, nem concordando, nem discordando. Tu o dizes. Também ele disse: Pai, perdoai, não sabem o que fazem. Ou seja, ele não julgou, estão cometendo um crime, estão não sei o quê, estão não sei o que lá. Apenas ele pediu perdão ao Pai pela atitude da crucificação. Diz Isaías: ele não repreenderá segundo os seus ouvidos,
O exemplo que eu peguei aqui é quando iam apedrejar a mulher adúltera. E Jesus levanta e diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, ele não repreendeu, mas daquela situação complicada, ele tirou uma lição para todos nós. Por que você vai repreender alguém? Qual é o teu passado? Qual é a tua história? Então, nós percebemos que nós também temos um passado tão confuso quanto a mulher adúltera. Pode não ser no adultério, mas pode ser em outras formas. A justiça e a fidelidade, tudo isso Isaías descreve sobre Jesus. A justiça e a fidelidade serão seus guias, ou seja, ele nos conduziu com justiça e com fidelidade ao Evangelho, a Deus, porque esse é o reino dele. O reino onde Jesus é o rei. Os animais conviverão em harmonia. Porque há ainda no planeta Terra animais selvagens. São parte de provas e expiações. Não existirá mal. O planeta Terra ainda tem mal. Menos do que já teve, mas ainda tem mal. E um mal diferente, né? Um mal psicológico, um mal na mente das pessoas, hoje em dia, está muito forte. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, que são todos os que se despertaram para o Evangelho de Jesus, e esses vêm com mais conhecimento e reencarnam cada vez com mais conhecimento. Os gentios buscarão este lugar, ou seja, todos aqueles fora de Israel são gentios, e todos buscaram o Evangelho de Jesus, todos que tiveram acesso, todos onde o Evangelho pôde chegar. Sabemos que há países que não aceitam, são contra a religião, mas não quer dizer que lá não tenha estrangeiros que não queiram aprender o Evangelho. Deus congregará toda a terra. Então, não é bem Deus, as leis de Deus. Então, você aprende, passa a ter um padrão vibratório. Esse padrão vibratório vai unir todos aqui na terra, nesse mesmo princípio. Não haverá mais inveja. Não vai caber, porque se você está depurando os pequenos males que ainda carrega, significa que você vai ajudar ao próximo e vai aceitar a ajuda do próximo. Então, não vai ter mais inveja. Tampouco adversários. Nem opressão. Ninguém vai querer sobreviver ganhando dinheiro na sua vida, prosperando na sua vida, oprimindo nem pobres, nem viúvas, nem órfãos, como ele escreve. E repreenderá com justiça. Esse repreenderá, ele diz como Deus repreenderá com justiça. Mas, em verdade, os espíritos carregados de maior ensinamento evangélico e mundo de regeneração, por si só, buscarão a justiça. Primeiro, nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas atitudes. E não nos outros. No capítulo 12, ele disse: naquele dia dirás, graça te dou, ó Senhor, ainda que tenhas se irado contra mim. O irado são provas e expiações, né? Para corrigir. Sua ira cessou e tu me consolas. Ou seja, nos libertamos de aqueles que se libertarem de provas e expiações e, com isso, cessa a dor e o sofrimento no planeta. Mas por que cessa? Porque compreende as leis de Deus e passa a viver, então, dentro dessas leis de paz e de harmonia, querendo para si e querendo para o próximo da mesma forma. É bem o momento que vivemos hoje. És minha salvação, confio em ti e nada temerei. Hoje nós compreendemos bem o que é isso. Vivendo essas provas finais,
testemunhando, todos nós estamos dando testemunho quase que diariamente, né? No lar, no trabalho, na rua, com amigos, com gente que sofre, vendo as coisas acontecerem no país, no planeta. Tudo são testemunhos que estamos dando. Vendo gente aplicando vacina com seringa vazia, aplicando vacina com soro fisiológico. Então, hoje, não é para julgar essas criaturas mais. Hoje é para orar, para vibrar, para que elas se despertem. Porque hoje nós temos compreensão para isso. No capítulo 13, Deus dizendo: eu dei ordem aos meus santificados. Quem são os santificados? Espíritos missionários. Emmanuel já reencarnou. Joana de Ângeles está reencarnando. Mozart, todos, quer dizer, Joana antes, mas 2025, vem Mozart, vem Dr. Bezerra de Menezes com 10.000 da sua equipe, e outros espíritos dessa ordem de tamanho aí. 2030, Francisco de Assis. Então, ele diz: darei ordem aos meus santificados, e enviarei meus missionários. São esses espíritos. Em maio, nós vamos repassar aquela palestra na segunda-feira para os alunos, mostrando exatamente quem são esses espíritos, tá? Em maio a gente aborda isso. E aí Isaías diz: já se ouve gritaria e reboliço de reinos e nações, ou seja, daqueles que ainda agem como espíritos inferiores. Eles gritam, estão em reboliço, porque há uma pressão de moral muito grande, e nós podemos ver isso acontecendo no mundo, de alguns poucos anos para cá, porque alguns espíritos já mais preparados estão assumindo funções, e isso está na Gênese, no último capítulo da Gênese, os 3 últimos capítulos da Gênese, quando Kardec registra ali a revelação dos espíritos, de que a geração nova confrontaria com a geração antiga e buscaria, pelo argumento, derrubar as construções erradas que nós sabemos que existem no planeta todo. Então, o Senhor passa em revista o exército de guerra. Não, não é isso. Deus chama, então, ou Jesus, né, talvez, todos esses espíritos com moral elevada, a gente fala do nome deles em maio, mas posso adiantar que vem espíritos de Alcione, que vem espíritos de outro canto do universo, daqui a pouco eu lembro. Todos com moral muito, muito elevada, muito elevada. Talvez o mais elevado do nosso planeta seja João, o Evangelista, que foi Francisco de Assis, né? Já vem o Senhor para destruir a terra. Não. A lei de Deus vem para destruir o mal na terra. Tudo que de ruim foi construído será destruído. Eu achei maravilhoso. Esse é o exército, uma pleiade de anjos, né? De espíritos elevados, espíritos para nos ajudar a iluminar esse ainda obscuro planeta de provas e expiações. O dia está perto, lembrando que o dia, segundo Pedro, para o Senhor são 1000 anos nossos. O dia está perto, mas o dia já chegou, já estamos nesse dia. As mãos se enfraquecerão e os homens desanimarão. Essa é a luta que Kardec escreve na Gênese. Então, daqui saiu um capítulo na Gênese. Eles vão se cansar de enfrentar os bons espíritos com moral muito elevada, porque eles são incansáveis. Os espíritos bons
vão continuar fazendo bem como Jesus fez, sendo perseguido, injuriado, caluniado. Ele continuava curando, continuava pregando, continuava dando orientação e assistência a todos. Esses da geração antiga ficarão assombrados com os ais. Isaías já revelou alguns, vai revelar mais. E tem uma aula no Aprendiz do Evangelho que aborda esses ais. Eles se espantarão do seu próximo. São as pandemias, as traições, né? Estamos vendo muito disso, né? Não é só traição conjugal, mas um sócio traindo o outro, um funcionário traindo a empresa traindo o funcionário, pandemia, você se espanta de chegar perto de alguém. Então, estamos vivendo essas situações. As estrelas não darão a sua luz, o sol e a lua ficarão escuros. Por isso que eu apresentei aquele dado da ciência. Isso é impossível antes de 5 bilhões de anos, uma coisa assim. O sol vai brilhar pelo menos por 5 bilhões de anos. Então, o que se refere com o escuro aqui? É a imigração. São os espíritos rebeldes entrando nos vales escuros, sombrios, tristes, que a gente conhece pela literatura espírita e pela codificação de Kardec. Então, isso a gente já imaginava que seria assim, por ler, né, por ter conhecimento da doutrina. Farei cessar o mal, que é aquele chama de arrogância. O que é isso? Separação do joio, separação dos espíritos arrogantes. Abaterei os tiranos, separação dos tiranos, os que abusam do poder, que recebem o poder e, em vez de fazer uma coisa boa para si e para o próximo, acabam sendo tiranos. Farei com que o homem seja mais precioso do que o ouro puro e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Eu fui descobrir o que é ouro de Ofir. É o ouro da mais pura qualidade. Então, aquela música gospel, e que acabou virando um hit até em todos os meios cristãos, eles tiraram daqui, de Isaías, nesse capítulo que é o 13, para fazer aquele trecho da música. Foi Isaías que trouxe para nós essa revelação. O eixo da Terra tem mais ou menos 22 graus e meio de inclinação. E aí Isaías diz assim, Deus falou para ele, farei estremecer o céu e a terra se moverá de lugar, é o eixo. Nós espíritas já temos essa informação de muito tempo. Cada um fugirá como ovelha, mas não fujam, é hora do testemunho, é hora de enfrentarmos a situação que vier, seja uma epidemia, seja uma traição, seja um abandono, seja o que for. É hora de nós testemunharmos a nossa vivência cristã. Cada um voltará para o seu povo. Então, os dias estão complicados, todo mundo sabe disso. Por quê? Porque é o ajuste final. Por que vai haver uma mudança no eixo? Eu ouvi uma palestra, não lembro mais, com o Divaldo. A temperatura na Terra será mais ou menos igual, em qualquer canto. Porque não haverá mais necessidade de fazer gente sofrer com neve ou gente sofrer com 50 graus acima de zero. Quando eu falo sofrer com neve, é neve que cai numa noite 1 metro e meio. A pessoa não pode sair de casa, não pode fazer nada. E se não tiver aquecimento, morre de frio dentro de casa. Então, nós estamos vivendo essa parte que tenhamos os olhos abertos para servir nesse momento, para servir aqueles que estão entrando em desespero,
que estão entrando em vazios, que estão se deprimindo, e que pode agravar mais ainda a situação. Mas faz parte do final de provas e expiações. Não sei nem se nós vamos ver. Fato é que esse eixo já está mudando, já mudou, não sei quantos graus. Eu tenho observado que de uns anos para cá, uns 10 anos para cá, aqueles patos que saem lá do hemisfério norte do Canadá, o norte dos Estados Unidos, quando chega o outono e rumam para o hemisfério sul, eles não passavam por Ubatuba, mas agora eles passam. E tem uma praia que eles param para descansar, para se alimentar, que eles pescam, né, peixes. E eu falei, nossa, esses patos estão... É a mudança do eixo. Então, o sentido de direção, a rota, sofreu uma alteração para eles seguirem até o Polo Sul, onde é frio também, mas no verão, na primavera e no verão, fica mais agradável para eles viverem. E quando começa o outono no hemisfério sul, eles voltam para o hemisfério norte. E a rota da volta já não é por Ubatuba, pelo menos não naquela região. Então, o eixo já mudou, sim. Outra prova disso, nunca vimos tantas baleias encalharem, focas. Por quê? Todos esses animais, eles têm um sentido animal, né, que é se basear pelo norte do planeta, pelo polo norte do planeta. E à medida que esse polo vai mudando a graduação, eles desviam as rotas. Por isso tem aparecido tanto o golfinho em praias brasileiras, tantas toninhas, né, que parece o golfinho, mas não é, baleias encalhando. É isso. Esses patos que eu falei do Canadá, é isso. E são diferentes mesmo, né? Eu tirei foto e fui pesquisar na internet e eu vi que são patos do Canadá. Então, isso também está acontecendo. E isso está aqui. Há muitos movimentos, né? Pedindo isso, pedindo aquilo. Mas será que somos vítimas? Nós somos vítimas de nós mesmos. Nós somos algozes de nós mesmos. Ninguém passa por aquilo que não lhe pertence, que não é sua dívida, né? Isso nós aprendemos no Espiritismo. Aquele que for achado será transpassado. Não é que vão passar a espada na pessoa. Aquele que não for de regeneração, o incrédulo, né? Eu botei incrédulo, mas o não evangelizado, aquele que não vive praticando o bem, não é que será transpassado, será retirado do planeta pela lei de sintonia. Não tem a mesma vibração do que aqueles que merecem ficar no planeta. E é uma das bem-aventuranças de Jesus no Sermão do Monte. Quem se unir também. Então, aqueles que apoiam a incredulidade, as más decisões, né? O perverso, o crime, também, ainda que tenha fé, mas é interessante, não pode ter fé se pratica essas coisas pesadas, né? Crianças serão despedaçadas. Preciso dizer alguma coisa? Com frequência, cada vez mais curta, está aparecendo no noticiário essas coisas. Agora foi no Rio de Janeiro. E aí, ó. Você não está vendo aí. Estou mostrando no Datena. O programa é só disso. A mãe... Olha os microfones, por favor. 4 anos de idade. Jesus, não troco aqui. Então, eu morar com o senador lá, com o senador não, com o deputado lá no Rio de Janeiro, o deputado espancou o moleque lá, matou o moleque. Ah, tá, aquele caso. Não é? E aí? Olha os microfones, por favor. Mário, abre o seu de novo que eu mutei todo mundo. Liberei, né?
Me ouvem? Sim, pode falar. Tá bom. Então, crianças sendo despedaçadas. As casas serão saqueadas e mulheres violadas. Gente, isso acontece em forma pequena aqui. Na África, é só buscar um noticiário. São resgates dolorosos aí, dolorosos. Estão acontecendo. Eu pus essa imagem para dar uma aliviada, porque esse assunto é muito pesado. Para não baixar o padrão vibratório, levem a imagem da irmã Dulce. Isso é uma realidade triste. Madre As Teresa. pessoas... Oh, desculpa, a Madre Teresa. Ah, e a Madre Teresa tem uma coisa muito boa para falar, que agora também lembrei porque está passeata. Desculpa. Convidaram ela para uma passeata contra o aborto. Ela não foi. Convidaram ela para uma passeata contra o abuso das mulheres. Ela não foi. Aí convidaram ela para uma passeata pela vida. Ela foi. Foi a primeira da fila. E aí disseram, poxa, convidamos para isso, para aquilo. Ela falou, eu não sou contra nada, eu sou a favor. Agora vocês me chamaram a favor da vida, eu vim. Eu não sou contra aborto, porque se eu for contra, eu vou alimentar. Olha, eu vou alimentar a existência dele. Então, eu não participo. Agora, pela vida, eu participo. Despertarei, né? Na verdade, a lei, o medo. Não mais desejarão ouro nem prata. O que quer dizer? Estamos no meio de uma sociedade que busca cada vez mais ter, ter. Né? Não é mais para sobreviver, para ter um conforto, etc. É ter. Lembra a parábola daquele homem que deu uma super safra, mandou fazer silos e mais silos e disse, agora estou rico. Desencarnou durante a noite. Não. A lei não é Deus que vai... As leis de Deus nos levam ao despertamento, nem que seja preciso ter medo de qualquer situação. Agora, esses espíritos que vierem, Isaías escreve, seus arcos despedaçarão os jovens. Arcos são costumes sem valores. Então, o que nós vemos nos jovens hoje? Um nada existencial, né? Um vazio. Um vazio existencial que tem levado jovens a uma vivência perdida, né? Vagar por aí, festas clandestinas em plena pandemia, uso de drogas, uso de álcool, que é uma droga também, em busca dos tais prazeres da vida. Só que isso leva, num primeiro momento, a essa, entre aspas, distração. Num segundo momento, já não faz mais aquela distração, entre aspas, que fazia como no começo. E esses jovens começam a se ver sem rumo. O que eu sou, o que eu fiz da minha vida e o que me espera na frente. Há casos exemplares de pessoas que conseguiram dar a volta por cima e até se formar em universidades, estudando em livros achados, jogados fora aí por outras pessoas. Mas a maioria fica assim, vai morrendo um pouco de cada dia. Aqui é uma saída de ar quente de algum prédio na Paulista, e os meninos ficam ali para pegar o calor durante a noite, porque não tem sequer um cobertor. Isso, com os dias passando, dá um vazio, deprimem, ficam deprimidos e
acabam indo para o suicídio. É isso que Isaías está prevendo aqui. Não tem mais valores. Que valores? Valores espirituais, valores da vida eterna. E os outros, ainda, há grupos que não se compadecem de uma gravidez e pratica aborto, ou tem filhos e depois dá para alguém cuidar. É uma perfeita banalização da coisa mais importante que tem, que é a vida. Deus nos dá a vida. O Espiritismo explica a complexidade que é o espírito ter o perispírito se unir ao corpo físico. Não podemos banalizar. É uma engenharia divina a vida. Tanto que com a morte o corpo fica sem função alguma. Porque há um complexo, há uma engenharia para unir tudo isso e o espírito poder vivenciar na matéria. É um complexo, tem livros de Herculano Pires, tem capítulos e mais capítulos de Leon Denis sobre esse assunto. Um dia a gente vai estudar isso aqui em Filosofia Espírita. Teus olhos não pouparão aos filhos. Vivem, é outra realidade, né? Ele escreveu isso, e isso acontece mais acentuadamente hoje. Sempre teve na história, mas um caso aqui, outro caso ali. A roda dos infelizes que falavam, né? As mulheres davam à luz e colocavam numa caixinha, virava, o bebê ficava do lado de dentro do convento e elas iam embora. Hoje nem isso, largam por aí, em sarjetas, em portões, fogem de pronto, onde foi feita o parto e deixam a criança lá. E também os pais, não só as mães, mas também os pais. Muito banal, isso é muito cruel. Isso, perante as leis de Deus, é muito grave. Essa é uma catedral que sofreu muito com a pandemia, né? Lá em Milão, a do Omo. Por que eu peguei ela? Para falar da Babilônia. Babilônia, nós vamos ver em Isaías várias vezes, como símbolo de uma nação totalmente desregrada, degradada. Então ele diz, a beleza dos reinos, como Babilônia, será como Sodoma e Gomorra, destruída. E foi, né? Nunca mais será habitada. Perto está este dia. E foi mesmo perto. Mas aqui é mais do que a Babilônia que ele conhecia. É em todos os cantos do planeta, onde a luxúria, né, a sexologia exacerbada será destruída. Por quê? Porque é a transformação de provas e expiações para a regeneração. Não cabe isso em regeneração. Babilônia, Isaías chama de a grande prostituta. Não sei se eu mantive ou se eu alterei em algum lugar, mas a grande prostituta, porque lá era muito comum, como foi em Sodoma, como foi em Gomorra, que a gente estuda em Ló, lá na Gênesis, de Moisés. Sodoma e Gomorra passaram por isso, e Babilônia também, porque os espíritos que habitaram Sodoma, Gomorra, reencarnaram na Babilônia, estão reencarnados no mundo hoje, provavelmente, de tanto apego ao sexo. Não vivem sem. O vale do sexo é cruel, é cruel, é cruel. Não vou baixar o padrão aqui. No capítulo 14, Isaías diz, o Senhor colocará todos na sua terra, planeta de regeneração, inclusive os estrangeiros. Porque não foi feito para os hebreus isso, e tampouco para essa igreja ou para aquela, como professam, né? Somos os eleitos, todos somos eleitos. Os espíritas sabem que se não mudarem, não serão eleitos. Então, dará o descanso do sofrimento e dirá, dará o descanso do sofrimento, porque em regeneração
esse mal perverso não existirá. Teremos ainda que depurar pequenos males que ainda carregamos. Diz alguns espíritos, acho que São Tomás de Aquino, acho. Eu não lembro. Mas em maio a gente fala. Então, haverá um descanso do sofrimento. E dirá, já cessou o opressor e os ímpios, ou seja, os maus, os que exploram os seres humanos. Quem feria agora é perseguido. Por quê? Porque eles prejudicam a vida de muitas pessoas, que guardam ódio, que guardam raiva, que não perdoam, e certamente não vão permanecer também em regeneração. Então, o opressor e oprimido, ímpios e sofredores, se encontrarão, e um perseguirá o outro, conforme a literatura espírita mostra sobre obsessores, conforme os trabalhos espíritas de desobsessão também nos mostram quando ali trabalhamos, né? Essa relação de perseguidor e perseguido. Despertaram os mortos. Isso que os dogmas de igreja não compreendem, né? Despertaram os mortos, todos os chefes da terra, ou seja, todos aqueles que tiveram por missão de conduzir povos, raças, nações, credos, religiões, filosofias, serão chamados, todos num grupo só. E os seguidores verão e vão dizer, vocês também estão aqui? Isaías coloca, tu também adoeceste como nós? Ou seja, tu também está aqui nas trevas? Foste semelhante a nós? E nós achávamos que vocês eram ídolos, eram condutores de almas, eram auxiliares de Jesus. Olha Isaías descrevendo aqui. Isso já acontece no plano espiritual. Não quero entrar em detalhe, mas já acontece. A tua soberba ficou na sepultura. Todos, 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 todos. Reis, rainhas, príncipes, presidentes, governadores, prefeitos, senadores, deputados. Todos. Presidentes de companhia. Todos. Por quê? Porque somos todos frágeis. Quando estamos na matéria, achamos que é infinito esse período. Mas a encarnação tem prazo. E o prazo é curto para recuperarmos os desvios de tantas vidas passadas. E ele anota, ó Lúcifer, caíste do céu. Não é uma figura Lúcifer, mas todos os decaídos. Onde nós estudamos isso? No livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e Miramês, Miramês revela que uma legião de 2 bilhões de espíritos extremamente perversos foi aprisionada para Jesus poder encarnar. E esses 2 bilhões eram extremamente perversos e impediam uma psicosfera possível para Jesus encarnar. Então, eles ficaram presos por 1000 anos. Depois de 1000 anos, seriam libertos. E foram libertos, e aí entra aquela idade, a Idade Média da humanidade, que foi muito cruel, porque esses espíritos influenciaram muito. Lúcifer quer dizer, é uma palavra formada por outras duas, né? Luz e fero. Carregador de luz. Alguém que aprendeu de evangelho, que aprendeu de boas coisas, mas que acabou pela vaidade, pelo orgulho, por alguma
algum defeito, algum vício, caiu. Caiu, mas com conhecimento. E segundo Miramês, 4 são os príncipes trevosos que conduziam esses 2 bilhões. Um era Hitler, que conduzia 500 milhões de espíritos maus. Quando eu falo mal, é que precisou ser preso para não atrapalhar o encarne de Jesus. Então, muito perversos, né? Muito espíritos maus. Então, a tua soberba ficou na sepultura. E caíste porque fizeste mau uso. Acaso nós não vemos médiums fazendo mau uso do dom que desenvolveram? Padres, bispos, pastores. É a vaidade humana, às vezes nos leva a desvios. Espíritas, né? Trabalhadores de centros espíritas. Tu que enfraquecia as nações e dizia, esse é Lúcifer, subirei ao céu e serei igual ao Altíssimo. Algumas entidades trevosas dizem assim mesmo. Ninguém pode comigo, nem Deus. Agora serás levado ao inferno. O inferno são vales, né? A obra de Dante, o Inferno de Dante, foi um desdobramento dele, encarnado, mas ele não sabia disso porque ele não era espírita. E ele revela como inferno, mas são os vales do plano inferior que ele frequentou. E os que te virem lá dirão, este é o homem que fazia estremecer a terra, que assolava as cidades, que dizia, sou igual ao Altíssimo. Olha o que Isaías revela. Todos somos espíritos, gente. Não há o que temer. Todos os reis das nações jazem com honra, cada um na sua morada. Você é lançado como abominável. Aqueles que ficarem em regeneração já estarão habitando uma terra melhor. Agora, aquele da treva será lançado para outro canto do universo, aqui considerado abominável, lá recomeçando sua jornada. E por que volta muitos milênios, às vezes, para trás? Que é para apagar toda a construção feita no perispírito, a má construção. Então, ele vai refazer a construção em mundos muito primitivos. Com eles não te reunirás na sepultura. Ou seja, alguns vão até para mundo prisão. Caso do Hitler, está no mundo prisão. Destruíste tua terra e mataste teu povo. Tem mais gente indo, né? A descendência do maligno não será nomeada. Ou seja, aqueles que cultuam essas coisas, os seguidores, os discípulos do mal, também não ficarão na terra, porque a terra sobe, ascende como mundo para a regeneração. Impressionante as revelações de Isaías. A morte dos seus filhos, que são os seguidores, os discípulos, os alunos, devido à maldade dos pais, para que não possuam a terra. Então, os próprios alunos, os próprios seguidores, emigrarão do planeta Terra. Serão também extirpados. Escreve Isaías, serão extirpados. Emigrarão. Irão para outro. Emigrar é ir. Imigrar é vir. Alguma pergunta? Então, vou seguir. A Val colocou uma perguntinha no chat aí, você consegue ver? Não consigo, porque Ah, a eu minha falo tela então, fica... peraí. Ah, tá certo, peraí. Ela fez assim, não sei se cabe a pergunta,
Não sei se está na Bíblia, mas ouvi dizer que haveria um tempo que os justos seriam confundidos com os ímpios. Procede? É o que já vivemos? Não, os justos não serão confundidos com os ímpios. Os justos pagarão pelos ímpios. Então, os ímpios estão fazendo as coisas. Nós estamos sofrendo consequência. Não serão julgados como, não. O julgamento é pelas obras, gente, é pelo que construímos, é pelo que fazemos. Ou fazemos boas coisas ou fazemos coisas ruins. E isso vai dar, assim, eu não sei onde eu li, aonde passarmos a maior parte do tempo com os nossos pensamentos, palavras e atitudes, esse é o nosso perfil. Se pensamos bobagem, falamos bobagem, fazemos bobagem, está sentenciado, né? Se pensamos coisas boas, falamos coisas boas e fazemos coisas boas, não conseguimos 100% do tempo. Não somos Jesus. Os apóstolos não conseguiam. Mas precisamos o quê? Que a maior parte do tempo seja dedicada a essas coisas. Que é a maior parte do tempo? Mais de 50%. Então, se você tem 60% do tempo dedicado em coisas boas, significa que os 40%, as coisas que não são boas, não são tão relevantes. Então, você vai regenerar no mundo de regeneração. Mas, se você passa 60% do tempo fazendo mal, não tem sintonia para ficar em regeneração. O bom não paga como o mal, não. A recompensa é proporcional. Acho até que Isaías fala um pouco de recompensa. Tudo bem, Val? Eu não consigo... Obrigada, Mário. Acho que você me esclareceu. Obrigada. Tá bom, Oi, obrigado. Mário. Denise. Oi, Denise. Oi, posso só perguntar uma coisa? Esses Claro. grandes líderes, como você fala, do Hitler, por exemplo, né? Ele não, assim, esses grandes líderes do mal, tiveram oportunidade, será, de ter tido uma missão para conduzir o bem em algum momento? Será que desde o início já vieram com aquilo para fazer tanto mal? Esses já vieram como um caminho para o mal mesmo? Assim, já tinham isso, já desde o começo? Já vieram assim? Vamos lá. O perispírito de todos nós, ele guarda todas as nossas experiências, boas e não boas. Vamos falar de classe política, que pode ser de monarquia, de democracia, de o que for. Todos recebem a oportunidade de resgatar débitos passados. Então, veja bem, no final do século XVIII, 1792, acho, na França, teve a Revolução do Fraternidade, Igualdade e Liberdade. O que saiu de proveito de toda aquela revolução que matou muita gente? A guilhotina. Onde foram parar aqueles espíritos? Preciso falar o país? O livro Confidências de um Inconfidente revela que eles já tropeçaram ali, aqui no Brasil. E eles estão aqui de novo. E continuam errando do mesmo jeito. Porque impregnaram de uma tal maneira o perispírito com o poder que eles recebem a oportunidade gigante, mas acabam tropeçando no vício de ter o poder. E acabam falhando. E acabam falhando. E por que no Brasil as coisas não dão certo, gente? Porque o Brasil é o coração do mundo. Os piores dos outros países, incluindo nós, porque nós não somos índios, então também viemos para cá, vieram para cá. Como a última oportunidade de se redimir. Você vai para o Japão, você vê a educação do povo. Você vai para a Suécia, você vê a educação do povo. Você vai para a Dinamarca, você vê a educação do povo. E 3 países com 3 regimes políticos diferentes.
Você vem para o Brasil, você vê a educação do povo. Não é a educação do povo, é a educação dos espíritos que estão tendo a misericórdia de Jesus quando ele disse que transplantaria a árvore do Evangelho para o Brasil para dar oportunidade a esses rebeldes que foram em outros países. E os que falharam na França estão aqui, não todos, evidentemente, mas uma parte deles continua falhando do mesmo jeito. Então, o nosso olhar, gente, não é de criticar este, apoiar aquele, é de vibrar pelo despertamento de todos eles. Porque eles estão tendo uma oportunidade de se redimir, mas só enxergam o poder, o poder, o poder e o poder. Eles não enxergam o esgoto a céu aberto que as periferias das grandes cidades têm. Eles não enxergam a sala de aula que um professor, às vezes, até apanha dos alunos. Por quê? Eles não têm o coração aberto para essa forma de agir. Eles têm o coração aberto para o poder, para dominar. É uma pena que jogam fora oportunidades de se redimirem. Então, já vem impregnado, por isso que é difícil. Então, é difícil vencer os males que nós carregamos. Nós sabemos que é. Agora, você imagina nessa proporção. Nessa proporção. Acostumados a serem reis, príncipes, a mandar, desmandar, a viver no luxo que essas posições trazem. Agora, você vai na Inglaterra, os políticos andam de metrô. Não tem carro que o governo dê. Não tem chofer que o governo dá. Não tem aposentadoria. Eles servem a nação. Eles têm profissão. Então, as variações são grandes. Então, como Kardec codificou? No mesmo planeta de provas e expiações, tem espíritos regenerados e espíritos quase que de primitivo. E isso se reveste em comunidades e em países. O nosso, por isso nós temos que divulgar o Evangelho. O nosso tem espíritos muito endividados, muito sofredores, e continuam na mesma toada. Entendeu? Obrigada, Maria. Bom perguntar, porque aí a gente conversa, né? Sim, eu ouço um pouco a voz também. Chorem a destruição de Nebo, no capítulo 15. Nebo tem algumas interpretações. Foi uma divindade dos babilônicos, mas também pode ser uma abreviação de Nabucodonosor. E também de Medeba, que é uma região onde hoje está a cidade da Jordânia, mas que ficava lá na Mesopotâmia. Então, chorem a destruição de Nebo. Seja o que for, era uma construção primitiva que foi destruída. Né? Clamará Moabe. Quem é Moabe? Filho de Ló. Quem é Ló? Sobrinho de Abraão, filho de Arã, e pai dos Moabitas. Moabe fundou uma comunidade que tem o nome dele, Moabitas. Moabe nasceu do incesto entre Ló, sobrinho de Abraão, com a filha mais velha. Era comum isso, viu? Abraão casou com Sara, que era meia-irmã. Era filha de Terá, o pai de Abraão, numa aventura fora do casamento. Era meio comum isso. Ló teve outro filho através de outro incesto com a filha mais nova, Ben-Ami, pai dos Amonitas. Isso está na Gênesis, capítulo 19, versículo 37. Por que Ló engravidava as próprias filhas? Porque ele queria a raça pura. Era mundo primitivo, né? As cabeças ficarão calvas e as barbas serão raspadas. Isso era humilhação para os hebreus.
raspar a cabeça era humilhante. E os egípcios raspavam a cabeça, os homens e as mulheres. As mulheres usavam peruca. Por que raspavam a cabeça? Porque eles não sabiam controlar a praga do piolho. Pessoas choram e gritam, a visão de Isaías, né? Até Jaaz. Jaaz era um deus. Até ele chorava e gritava. Os armados de Moabe, né, os moabitas, clamam, seus fugitivos foram para Zoar. Há um livro hebreu que chama Zoar. E aqui era uma cidade condenada pela destruição como Sodoma e Gomorra. Ló suplicou a Abraão e Abraão pediu a Deus que não destruísse Zoar. Então, eles foram destruídos porque era demais. Aqueles povos não tinham jeito. Então, aquelas cidades foram destruídas, desencarnou coletivamente todo mundo, e depois foram reencarnando em outros lugares para ver se perdiam o vício da luxúria, né, do sexo exacerbado. Olha essa revelação de Isaías. As águas de Nirim eram um riacho que desembocava no Rio Jordão, de águas muito cristalinas. Serão devastadas. Não há mais feno ou verduras em Moabe. As águas, eu não sei se aqui lemos como Daimon ou Dimon, em hebreu, que mais significa monte de lixo. Estão cheias de sangue. O que ele via era o que nós temos no planeta hoje, os rios totalmente poluídos. Esgotos despejados em rios, plásticos, borracha, etc, etc, etc. Então, Isaías teve essa visão. E ele achava que era um rio, ali um afluente do Rio Jordão. Por que ele achava? Porque era o que tinha mais água cristalina. Mas ele estava vendo o planeta nos dias de hoje. Acho que dá para fazer mais esse capítulo. Executa juízo e não descubras os fugitivos. Olha essa revelação de Capela. Não descubras os fugitivos. Recebam os meus expatriados. Quem são os expatriados? Os capelinos. Serve-lhes de refúgio, porque no planeta deles eles não podiam mais ficar. Não tinham mais o padrão vibratório compatível. Diante do destruidor, o violento terá fim, ou seja, eles sofreriam com os recém-vindos de mundo primitivo para expiar a violência que eles traziam lá de Capela. Aqui, de novo, é a lei causal, né? Lei de causa e efeito. A destruição é desfeita, ou seja, eles deixam de ser violentos, deixam de ser opressores, são consumidos. Esses são os resgates, essas são as provas e as expiações, e tornam-se libertos. Muitos voltaram para a capela, outros estão aqui até hoje. Só um julgará a consciência de cada um. Busque o juízo e faça a justiça. É a lei que o Espiritismo revela. Seja justo e bom, e você vai colher bons frutos. Vou deixar o 17 para a próxima semana. Cadê vocês? Eu, hein? Precisa desativar. É? Desativa o share screen. Se eu achasse... Compartilhamento. Peraí. Eu estou procurando compartilhamento. Aliás, eu estou tentando abrir toda a tela. Peraí, já vou tirar daqui. Pronto. Pronto, chegou. Já, tirei. Então, gente, tudo o que Isaías está colocando até agora está codificado por Kardec. É uma literatura diferente, muito difícil de entender. É uma literatura que, comparada com a de João no Apocalipse, não casa muito, não tem sincronismo, mas tem. Quando o Espiritismo entra e junta as duas, e é o que nós vamos ver,
o resumo disso, a verdade é uma só. E ela veio revelada ao longo de todas as eras do planeta por espíritos adiantados, né? Apolônio foi um caso, Sócrates, Platão, outro caso, Siddhartha Gautama, o Buda, outro caso, Krishna, outro caso. Todos esses, Confúcio, Lao Tse, na China, todos eles trouxeram mensagens para aquele povo daquela época. E, quando você olha à primeira vista, não tem ligação uma coisa com a outra. E acho que foi isso que foram me intuindo para eu seguir. Quando você faz uma sequência, você vê elas se encaixarem. Por quê? Porque essa é a verdade. E o governador planetário, que é Jesus, ele foi soltando essas verdades, liberando esses grandes espíritos, pouco a pouco, de uma maneira que hoje nós temos condições de compreender. Mas em outra era, ou muitas pessoas aí, não conseguem ver essa sequência. E quando Kardec registra na Gênese que não haverá mais revelação no planeta Terra, enquanto provas e expiações, que o Espiritismo é o máximo que Deus permite aos habitantes de provas e expiações saber, é porque nós temos muito que explorar do Espiritismo. E essa viagem que eu fiz aqui, de Isaías, e a gente vai ver mais coisas, é para mostrar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como ele disse que é. Porque ele foi liberando informações, claro, conforme o plano de Deus, porque Deus é o Criador, o Onipotente. E Jesus segue as leis dele. Mas Jesus eu brinco, né? É o gerente executivo, é o que vai e executa com os seus auxiliares, que nós sabemos são Zoroastro, Sócrates e Buda, revelados pelo Chico. São os diretos com Jesus. Então, todos esses outros também são parte da cúpula diretiva do planeta e encarnam com as suas missões. E geralmente são perseguidos, são caluniados, são desprezados pela população em geral. Hoje, nós estamos vendo que a coisa é muito mais organizada do que pensávamos, porque nós não sabemos nada. O objetivo principal de tudo isso que nós estamos vendo é ver que tudo já foi planejado, que tudo está sob controle e que nada, mas absolutamente nada, pode nos deixar intranquilos. Nada. Não temos com o que nos desesperar, ficar nervoso e não. Está tudo seguindo um planejamento no detalhe. Nós poderíamos estar enfrentando 1000 anos de sofrimento, disse o Chico, se tivesse ocorrido uma guerra entre 1969 e 2019. E o Chico, revelado por pessoas de convívio dele, disse que tinha muito medo de uma guerra nuclear. Porque em Capela, os exilados fizeram uma guerra nuclear. E ele tinha medo que aqui se repetisse. Felizmente, o trabalho desenvolvido pelo Evangelho para nós, pelas suratas aos muçulmanos, pela Torá aos hebreus, pelos livros dos Vedas entre os hindus, felizmente, todas essas mensagens, Confúcio, Lao Tse, na China, essas verdades foram sendo absorvidas e toda essa
comunhão de pessoas, caminhou para não ocorrer essa guerra que traria, segundo Chico, segundo Emmanuel, através do Chico, 1000 anos de dor e sofrimento persistente. Então, nós entramos em regeneração, que também é de 1000 anos, que é um dia do Senhor. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Não é São Tomás de Aquino, é o Santo Agostinho diz: mundo de regeneração é transitório, é para nós que estamos querendo fazer o bem, mas que ainda carregamos algumas coisas que precisam ser melhoradas. 1000 anos dele, um dia do Senhor, para a gente nascer aí umas 5, 6, 7 vezes e soltar de vez o peso dos vícios, dos defeitos, das coisas que possamos ainda ter, né? E aí sim, deixa de ser mundo de regeneração e entra em mundo ditoso, né? E tem outra caminhada pela frente. Então, esse é o objetivo: acalmar, tranquilizar. E quanto mais nós vermos de Isaías, e quando olharmos para o Apocalipse de João com os olhos que estamos olhando Isaías, nós, olha, certamente ficaremos super tranquilos. Isso me deu uma serenidade, uma tranquilidade que eu gostaria que chegasse a todo mundo que está acompanhando essa sequência. Tá bom? Se não tiverem perguntas, eu vou desejo a todos uma boa noite, um bom fim de semana e até a próxima semana, que tem muito de Isaías ainda, muito. Obrigado. Nós é que agradecemos, né, todo esse conhecimento. Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui buscando nesses ensinamentos uma maior lucidez, uma compreensão da vida, a serenidade em nossos corações, a fé, a esperança. E é isso que nós rogamos, Pai, que possamos abastecer o nosso coração dessa confiança imensa nos teus propósitos, que possamos ter essa consciência, a responsabilidade das nossas atitudes nesse momento de transição e que possamos despertar o que há de melhor em nós para merecermos essa terra. Que Jesus continue sendo o nosso guia, que nós possamos perseverar no aprendizado dos seus ensinamentos, que tenhamos essa coragem de recomeçar tantas vezes quantas forem necessárias, que possamos nos fortalecer realmente na confiança em Deus e na nossa capacidade de superarmos os desafios, os obstáculos, na certeza do amparo divino. E assim, que nesse instante, nós possamos nos unir em oração, mentalizando o nosso planeta envolto numa cúpula de luz, para que nesse momento todos os corações sejam fortalecidos, que todas as pessoas possam despertar para o aprendizado das leis divinas, que todas dentro daquilo que acreditam possam encontrar o melhor de suas doutrinas e juntos possamos continuar nessa caminhada. Que haja paz, que haja harmonia, que haja saúde, que haja respeito entre todos. E assim, Senhor, que possamos permanecer firmes durante toda a semana, amparados pelo seu amor. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.